Esse vídeo aqui é a continuação de um dos vídeos mais importantes aqui do canal quando o assunto é mercado de streaming ou então tendências de consumo de mídia audiovisual. Na descrição você vai encontrar outro vídeo no qual eu falo como a Netflix está ganhando a primeira era de ouro do streaming. Eu menciono que ainda, inclusive, a gente não tem como saber se essa era de ouro já acabou, se a próxima já começou. Dê uma olhada nesse vídeo. É fundamental para entender a discussão como um todo, que inclusive eu vou alargar um pouco mais aqui. Mas esse vídeo eu fiz de um jeito que você pode ver depois ou antes, não interessa, tá? Uma hora você vai lá e vê o vídeo anterior. O papo agora é sobre futuro. Eu listei aqui diversos tópicos que representam o que eu julgo serem os próximos grandes desafios do audiovisual quando a gente pensa em streaming. O recorte aqui é streaming. O cinema ele fica um pouco no outro tipo de recorte, eu não vou trazer aqui. Mas o fato é que esse trabalho, ele mescla um pouco do factual, ou seja, parto de parâmetros e situações que existem, que são observáveis, que estão acontecendo agora, na sua casa pode estar acontecendo, mas eu tento explorá-las para a gente pensar uma questão de futuro. Então, tem também uma certa, melhor dizendo, futurologia que pode mudar ou ser repensada a partir de um só acontecimento que venha a surgir e que eu, infelizmente, não tenho como prever. Tendência, por isso, não é fato. Tendência é a inclinação de algo a acontecer. Eu tive muito cuidado para abordar os temas aqui trazidos, mas todos ainda cabem muitas discussões e muitas revisitas, é bom que se diga. O primeiro desafio aqui da era dos streamings é talvez aquele que vai fazer o streaming vencedor disso daqui dominar a próxima era. Mas enfim, vamos lá ao que interessa, vamos lá ao primeiro desafio que os streams logo irão enfrentar. Olha, o stream que dominar esse primeiro desafio poderá praticamente definir a próxima era. No entanto, eu duvido muito que algum deles consiga dominar 100% essa área, dado comportamentos recentes que eu já observei. Eu vou falar sobre custos de produção e sobre propriedades intelectuais. Eu observo que o primeiro grande desafio é sobre custos de produção, porque é um desafio, inclusive, que o cinema está passando agora. Há uma forte tendência de que projetos menores no sentido de orçamento sejam adquiridos em vez de grandes propriedades intelectuais o tempo inteiro. Tá na tela aqui o que é propriedade intelectual, uma definição para que você dê uma olhada. Então, qualquer coisa você dá um pause, dá uma lida e eu vou seguir chamando de propriedade intelectual ou de PI. Retomando, há 4 ou 5 anos, mais ou menos, o debate dentro dos streams era sobre quem possuía a mais valiosa PI. Warner com Seus Anéis, Harry Potter, DC, Guerra dos Tronos e tantos outros. Prime Video também com Seus Anéis, né, uma parte de Seus Anéis. Disney com Marvel, enfim, era um emaranhado, e Apple comprando e Netflix também adquirindo, tentando entrar nessa disputa, trazendo diversos livros, quadrinhos com fãs já estabelecidos, incluindo Nárnia, que atualmente está sendo desenvolvido pela Greta Gerwig, né, que é a diretora de Barbie. Enfim, nessa competição meio velada, os custos aumentaram vertiginosamente. Dá para ser vertiginoso para cima? Dá, né? Mas enfim, aumentaram bastante, que é o resultado daquele lance da velha oferta e procura, né? Mas também os streams, eles queriam marcar território e nenhum abria. Então eles iam só aumentando, dobrando a aposta. A gente chegou a um cenário onde um episódio de Anéis de Poder do Prime Video, ou um episódio só de A Casa do Dragão da Warner, ou um episódio de Stranger Things da Netflix, a gente chegou ao cenário que eles custavam o equivalente à primeira temporada inteira de Round 6. Round 6 é um dos maiores fenômenos da cultura pop de 2018 pra cá, e a maior série da Netflix, pelo menos até o momento, 2024, quando eu gravo esse vídeo. Nessa reflexão, então, é possível considerar que, dentre essas séries que definem a abertura de eras, talvez Round 6 possa ser a precursora de uma nova era, como Dark também pode entrar nesse bolo, de dizer que, às vezes, menos pode dar muito mais resultado. Números astronômicos, eles são perigosos para a produção de séries e filmes, mas mesmo assim é bom que se diga que vale a pena investir uma fortuna em séries como A Casa do Dragão, que faz parte de um universo já consolidado, Stranger Things, que por muito tempo foi o carro-chefe aqui da Netflix, né? E é um produto igualmente consolidado, mas a verdade é que uma ou duas séries de altíssimo perfil, de altíssimo gabarito, não são suficientes para sustentar um catálogo de streaming. HBO, Warner, quer que seja, tem mais do que duas e mesmo assim não consegue se sustentar. Optar por uma estratégia financeira um pouco mais prudente, eu acho que pode ser muito mais valioso do que ficar se gabando do tamanho das suas propriedades intelectuais.
Tomemos como exemplo, agora trazendo um pouco o cinema, produtoras como a A24 ou então a Blumhouse, sobretudo a A24, que vem fazendo investimentos significativos, mas muito distribuídos entre diversas obras, em muitos filmes com potencial, mesmo que esse potencial não seja tão evidente, porque esses filmes estão escondidos, então ela praticamente joga luz nesse potencial, coloca grana em marketing, um marketing bem direcionado para revelar essa potência inicial, essa possibilidade daquele filme engajar, pegar e etc. E no final das contas se torna uma estratégia muito bem sucedida e posiciona a A24 entre gigantes disputando de igual para igual. Eu acho que nenhum streaming ainda meio que encontrou esse ponto de equilíbrio que, como eu disse, a A24 encontrou magistralmente, tá? A Netflix, ela dá sinais disso, principalmente ao planejar investir muito em conteúdo internacional em comparação ao conteúdo norte-americano nesse ano de 2024. Tá? Ela vai investir coisa de 7,9 bilhões, segundo dados da Ampere Analysis, que está aí na tela, inclusive, que é mais do que o dobro do mercado americano. Né? E essa quebra das barreiras internacionais pode ser o caminho mais parecido com a A24 que acontece no cinema, aqui trazido para o mundo das séries. Tá? É mais barato produzir séries com atores e atrizes que ainda não são muito conhecidos. Fora outros custos de produção que costumam ser mais baratos do que nos Estados Unidos, direção, profissionais mesmo, e fora os incentivos fiscais que acontecem quando você leva as suas produções para outros lugares. Então, nesse ponto específico, a Netflix ela parece estar um pouco à frente nessa tendência, que é a próxima grande tendência, que é um certo balanço financeiro, um certo equilíbrio financeiro ou saúde financeira dos streams no que tange à produção de conteúdo. No entanto, vale lembrar que anos atrás, mesmo a Netflix estando à frente, anos atrás, ela estava investindo 200 milhões em Legado de Júpiter e depois cancela a série, uma das piores séries do seu catálogo. Gente, 200 milhões é 10 milhões a mais do que o custo de Duna 2. Prime Video também não fica atrás. Ela gastou 250 milhões em Citadel. É uma série tenebrosa de suspense policial, sei lá o que diabo é aquilo, tá? Citadel, aquela série horrível, é 60 milhões acima do orçamento de Duna 2. Eu não preciso dizer mais nada. Outro dia a Disney estava lançando Viúva Negra apenas em stream e o custo do filme foi de 220 milhões. Fora os valores que teve que pagar em processos, né? Toda aquela confusão com a Scarlett Johansson. E a Netflix ela continua investindo alto. O Problema dos Três Corpos teve um orçamento de 160 milhões de dólares. Repito, Round 6, o maior sucesso da plataforma, não custou mais do que 25 milhões, cerca de 2,4 milhões de dólares por episódio. Empresas como Disney e Warner já sofreram no cinema por muito menos. Eu vejo como nenhum streaming parecendo estar encontrando o ponto certo dessa balança, portanto, é um grande desafio que vem por aí. Uma fonte interna minha me confidenciou ano passado, em 2023, que há um desejo imenso, para não dizer desespero, mas imenso, que o antigo HBO Max, que agora é só Max, né, consiga ter produções de outros países funcionando dentro da plataforma, inclusive do Brasil. Mas eles não conseguem fazer o que a Netflix já consegue, então isso é um ponto para a Netflix. Eu lembro que a Warner contratou Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, fora outros nomes aí da teledramaturgia brasileira, trouxe essa galera para pensar Beleza Fatal, que é essa novela, e outras novelas voltadas para um público latino e quem sabe também para um público europeu, ali mais de Portugal e tudo mais. É como se a gente fosse pro Max o que os K-dramas e os doramas são pra gente na Netflix, a partir da Netflix. Isso, de certa forma, né, essa busca por profissionais até chegou a abalar o modelo de contrato da Globo, mas até agora foi mais uma fagulha do que fogueira. Mas enfim, vai que pega. E isso pode reposicionar a Max, inclusive aqui no Brasil. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se dá para disputar esse mercado a curto prazo com a Globo, principalmente por conta desse canhão absurdo que é a TV aberta, né? Para concluir aqui esse primeiro momento, a correria dos últimos 5 anos em adquirir nomes e propriedades intelectuais pode sim posicionar muito bem nessa disputa a Netflix. Netflix adquiriu muita coisa. Prime e Apple, de certa forma, também. Prime tem uma vantagem, que é, ao adaptar uma série, ela consegue também vender muitos livros, né? No caso lá na Amazon. E isso é uma grana que não vai para conta. E não existe um efeito de comparação com os demais. A Apple, por sua vez, segue tocando o seu barquinho a remo de maneira muito consistente. Caladinho, mas tá ali. Mas a Warner e a Disney, elas precisam, ao mesmo tempo, colocar as grandes PIs, as grandes propriedades intelectuais para jogo e também manter um ritmo de aquisição de pequenas propriedades intelectuais para testar novos mercados, novos públicos e novas formas de investimento. Eu acho que esse é o segredo. Nem tanto, nem tão pouco. Grandes séries de grandes
grandes nomes vendem outdoor, mas pequenas séries tiradas das sombras vendem streaming. Eu não abro mão dessa percepção que eu tenho. Na corrida de marca versus catálogo, o equilíbrio aqui é fundamental. Não dá para abrir mão. Agora o papo é sobre tecnologia. Eu vou falar sobre como inteligência artificial, dados e realidade virtual podem definir hábitos da próxima era ou das próximas eras do streaming. E já que eu vou tocar nesse assunto, eu quero trazer a palavrinha de um patrocinador muito importante para esse vídeo estar acontecendo. Rapaz, você já se imaginou nesse mercado das inteligências artificiais e também até das empresas de streaming? Para isso, você precisa manjar muito bem de programação. Se parar para pensar, a pessoa que tem um amplo conhecimento em programação é capaz de criar coisas que vão muito além da nossa imaginação, inclusive muito além de coisas que eu coloquei nesse vídeo. Você pode criar a própria tendência ou algo muito parecido, criar o próximo grande estouro nessa indústria. E sabe onde você encontra um excelente curso de programação e também de inteligência artificial? Na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Digo mais, você assina um curso e leva todos. Com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da escola. São mais de 1.300 opções de cursos de variados níveis, do iniciante ao avançado, tem de tudo. Clica aqui no meu link, é alura.tv/phsantos, o link tá na descrição, ou então você utiliza o meu cupom phsantos, tô muito chique, viu? Cheio de cupom, cheio de link, cheio de não sei o que. Enfim, utilizando esse cupom, clicando no meu link, você ganha 15% de desconto na sua matrícula. Vamos lá, gente, que o mundo ele tá em constante atualização, esse vídeo é uma prova disso. Não se contente com a visão da idade da pedra, comece aí a programar agora mesmo o seu presente e o seu futuro. Vem fazer parte dessa evolução, vem comigo conhecer a Alura patrocinando esse vídeo e também esse canal. Vamos lá falar de novas tecnologias e experiência do usuário. Não é nenhuma novidade que as inteligências artificiais vão gerar um grande rebuliço na produção de conteúdo nos próximos anos. E produções de filmes e séries, sobretudo séries, eu acho que serão tremendamente afetadas por isso. A greve dos atores e roteiristas, ela foi pautada por questões que passavam muito sobre direitos autorais e inteligências artificiais. A questão é, como isso se liga com as próximas tendências dos streams? E a resposta não é tão simples, tem dois caminhos. Tem o caminho da produção de conteúdo em si, mas também tem um caminho de olhar o streaming enquanto tecnologia, enquanto plataforma. Esse é o tópico mais complicado dos três que eu escolhi, porque requer um pouco de abstração, então eu gostaria que você me desse um pouco da sua atenção aqui. Vou afirmar de cara, quem dominar tecnologias de inteligência artificial, seja para produção de conteúdo, seja para definição do catálogo de seu conteúdo, pode vir a criar os próximos grandes amantes de marca que hoje, repito o que eu disse no vídeo anterior, estão com a Netflix. Mas calma, eu não estou dizendo que produções feitas com inteligência artificial vão trazer esse público, não é isso. Mas sim como os dados manipulados por inteligências artificiais, adquiridos, organizados e analisados, irão criar decisões administrativas e criativas a ponto de fazer um catálogo mais assertivo para os públicos que buscam alcançar. O que eu quero dizer é que a situação é semelhante à de um chefe de cozinha que, antes de criar um novo menu, decide estudar meticulosamente as preferências alimentares, os hábitos de consumo, as avaliações prévias dos seus clientes e assim ele cria um menu hiperpersonalizado. Estamos, gente, na era da hiperpersonalização. Parece que se você não personalizar algo, aquilo ali não tem nenhum valor. Há quem discuta, eu sou uma dessas pessoas, que a arte fica de lado quando traz esse assunto. Porque se você dá às pessoas apenas o que elas querem, isso não é arte. Se o artista está ficando de lado em favor da necessidade do público, a gente está falando de um produto comercial e não necessariamente de uma criação artística. Porém, eu reitero aqui que eu não estou discutindo do ponto de vista artístico. Eu estou discutindo nesse vídeo do ponto de vista de mercado e eu vou, por isso, me furtar de aprofundar em algumas problemáticas desse assunto que eu estou trazendo. Eu não vou conseguir deixar o papo mais extenso ainda do que já está ficando. Enfim, na discussão de mercado, eu volto a repetir. Quem dominar as novas tecnologias, inteligência artificial sendo uma das grandes delas, será uma empresa que estará à frente das demais. Ainda mais quando a gente olha pessimistamente para uma sociedade que quer as coisas cada vez mais enlatadas a seu dispor e com cada vez mais urgência. Ao mesmo tempo que isso pode trazer uma grande assertividade para os streams, o que é bom para eles, né? Concordando com o ponto anterior, onde quem gasta menos acaba ganhando mais ao longo prazo, é bom que se diga também que isso é o fim, ou pelo menos o prenúncio do fim da frustração relacionada a produções criativas. E sinceramente eu acho que esse é o caminho que a maioria almeja.
A maioria simplesmente quer chegar em casa, desligar o cérebro, como se fala, e consumir entretenimento em vez de arte. De novo, eu não concordo com isso. Eu estou apenas constatando. Então, quando eu falo que é o fim da frustração, é porque quando a arte ela entrega contradição, indignação, inquietação, ela está indo genuinamente na contramão de uma tendência sociocultural para te fazer, a partir de uma inquietação, a partir de uma, sabe, de um esforço de se perceber insalubre, digamos assim, ela tá te fazendo pensar você e pensar também o meio que você habita. O entretenimento não. O entretenimento, ele não age a favor, né? Ele não age nesse sentido. Muito pelo contrário. Ele age a favor de estímulos positivos para que o sujeito dopaminado permaneça sempre dominado e preso dentro dessa plataforma em questão. O episódio Joan is Awful, que é o episódio 1 da 6ª temporada de Black Mirror, nos ajuda demais a pensar exatamente isso. Curiosamente, é uma série que está na Netflix. Eu indico que vocês assistam esse episódio, tá? Mais à frente eu vou falar sobre o mercado da atenção e vou abordar mais profundamente essa questão do hábito que o episódio aponta, mas que eu também intrinsecamente já estou apontando quando falo de inteligência artificial e de conteúdo hipermoldado para seus clientes, usuários e nem de perto o público, porque público eu imagino que seja ativo, isto é, que queira pensar aquilo que está sendo assistido. Artisticamente falando, o uso de inteligência artificial ou de algoritmos preditivos pode simplesmente destruir a percepção de qualidade que se tem em produtos e criações artísticas. O episódio também discute isso daí, né? Esse episódio que eu indiquei. Ora, se você entrega ao gato somente o que ele quer, realmente ele vai ficar ali para sempre. Mas ele também vai entrar numa rotina infinita. Ele vai ser sempre subserviente ao dono da casa, o mestre, que lhe serve sempre a mesma comida, sempre do mesmo jeito, sempre nos mesmos horários. Resta ao gato simplesmente viver sem contestar. Tem gente que ama isso. Então, em nenhum momento esse gato vai refletir a sua realidade. Como é que o gato reflete a realidade, PH? Ora, esse gato ele para de ver o mundo, ele para de sentir cheiros, de sentir odores, enfim, de se perder e voltar para onde ele estava. Ele perde a sua essência de caçador, de predador. Em outras palavras, os streams eles podem chegar a criar silos criativos onde, tendo seu público cativo já muito bem enraizado, faz com que ele não precise sair dali e vá buscar outros tipos de conexões com a arte ou com o entretenimento nesse caso. É o consumo baseado no conforto. É o pedir de novo do iFood. É o fazer a entrega programada da Amazon. Só que aqui, do ponto de vista de consumo de mídia, o que pode ser, ou melhor, ter um efeito extremamente negativo, uma rebordose muito grande. Criação de bolhas, portanto, mais polarização ainda, gera uma certa atitude blasé para com as séries e filmes, né, ou qualquer coisa que você consuma, inclusive até telejornal, novela, quer que seja, e gera também um cansaço que o sujeito mal consegue entender, um enfado. Aquilo que era para entreter passa a ser irritante, passa a ser cansativo, gera ranço. Aconteceu recentemente com a Marvel, que agora colhe alguns problemas de não conseguir mais fazer o seu público ter outras ideias. Por quê? Ela passou tanto tempo sustentando uma ideia e agora quer inserir novas ideias, mas não consegue. O seu público quer conforto, em detrimento a outro que simplesmente cansou daquilo dali. Sobre esse assunto também tem um vídeo que segue aqui no card e aqui também na descrição. Voltando, é bem difícil dizer quem tem uma certa vantagem para arrebatar essa tendência aqui das inteligências artificiais, desse conteúdo hiperpersonalizado. O que eu observo, porém, é que as empresas de tecnologia estarão mais próximas das plataformas de streaming, que já são empresas de tecnologia também, né? Mas elas estarão mais próximas tanto para se aproveitar disso quanto para prover esse tipo de tecnologia. Se aproveitar é no sentido de oferecer publicidade direcionada dentro dos streams, por exemplo, que é outra tendência também da próxima era. Isso significa também, ao oferecer essa publicidade, se aproveitar dos dados que nós fornecemos, afinal todas as nossas ações na internet geram dados e em uma era de inteligência artificial todo dado é altamente relevante para grandes tomadas de decisões, sejam políticas, sociais ou nesse caso aqui administrativas e até criativas, muito entre aspas esse criativo, tá? Então as empresas de tecnologia veem os streams como minas de ouro e os próprios streams conseguem se posicionar nesse mercado, né, no mercado da infocracia, dos dados, enfim, de maneira muito efetiva, inclusive vendendo os nossos dados. Lembrando que nos Estados Unidos a Microsoft é quem fornece as publicidades que são colocadas dentro do serviço mais barato ali da Netflix, né, do plano, melhor dizendo, mais barato da Netflix. Isto é, a Microsoft ela já está retendo dados para que assim consiga fechar e publicar propagandas mais assertivas para
o usuário, no caso a gente, porque não se trata mais de apenas entregar propagandas como era antes, mas sim propagandas que o usuário não queira pular, não queira fechar os olhos e sim queira também consumir essa propaganda. Enfim, o fato é que, bem utilizadas, as inteligências artificiais podem fazer com que o streaming domine o seu público, mas ao mesmo tempo, veja como ir com muita sede a esse pote pode também trazer vários problemas. Mais uma vez, o equilíbrio ele surge aqui como uma resposta. No entanto, eu duvido muito que o equilíbrio seja o foco de empresas que querem cada vez mais e que almejam nos manter cada vez mais cativos dentro de suas plataformas, recebendo qualquer coisa, menos frustrações e garantindo cada vez mais tempo de tela do seu público e dos vindouros públicos e das próximas gerações. É isso que acontece e quando se fala em tempo de tela, se fala em mercado da atenção. As empresas querem cada vez mais a nossa atenção e se os nossos dados fornecerem informações que nos garantam essa atenção sempre constante, sempre aprisionada, eles vão fazer. Eles não vão medir nenhum tipo de esforço, não vão criar limites e vão, olha o que eu tô falando, aconteceu recente com a Marvel, aconteceu várias vezes, eles vão se estrepar e depois vão ter que, virar a baiana, girar tudo para criar um novo caminho, um novo destino, reposicionar as obras e aí vai. Eu falei aqui uma palavra-chave que me leva ao terceiro e último tópico, que é mercado da atenção. Hoje, e afirmo isso com muita tranquilidade, a atual geração tem propostas completamente diferentes relacionadas à atenção que nós temos enquanto geração passada. Sim, nós já somos a geração passada. É preciso compreender de cara que, uma vez que falamos de mercado da atenção, eu não estou mais discutindo o streaming focado apenas nos seus companheiros e concorrentes. O mercado da atenção vai muito além da tela da TV. Ele está sendo reprimido e amassado por essas telinhas e outras telinhas, inclusive menores ainda. Como eu vinha dizendo, há uma iminente crise no mercado da atenção. Simbolizando isso, recentemente, a atriz Millie Bobby Brown, que dada a sua idade representa uma geração que está começando a ser mais ativa na sociedade, ela declarou que não consegue se sentar, parar e assistir filmes e séries. Ela disse que mal assiste às suas próprias produções, o que, diga-se de passagem, não seria nenhum problema, afinal ela não é a diretora. Mas uma jovem atriz que não consegue assistir a filmes e séries no geral é um reflexo de uma juventude que também, por incrível que pareça, não consegue despender muito tempo para telas maiores do que aquelas que cabem em uma mão. Telas que cabem em uma mão e que permitem sair de uma realidade para outra muito rapidamente, evitando assim, mais uma vez falando, esse lance da frustração, fazendo o sujeito procurar rapidamente a próxima risada, a próxima relaxada. Telas maiores requerem atenção, e essa crise no mercado da atenção pode ser abrandada por uma tecnologia que surge e que os streams precisarão debater sobre logo logo. Eu falo de realidade virtual. A última grande tendência tecnológica que chegou às nossas mãos foi o smartphone como a gente conhece hoje. Ele, junto com a internet móvel, 3G, 4G e etc., revolucionou a nossa relação com jogos, mídia, notícias, informação, com política, com amigos, com o nosso jeito de trabalhar, revolucionou tudo. A gente já está na época de outra grande inovação e eu me apego bastante à realidade virtual pelos avanços que estão acontecendo nesse segmento de mercado agora. Segundo a Statista, o mercado global de realidade expandida, que é virtual, aumentada e mista, atingiu em 2022 29 bilhões. Mas esse número poderá, isso a preço de hoje, se nada de novo entrar no cenário, e vai entrar, eu garanto, a preço de hoje, em 2026, esse mercado poderá atingir 100 bilhões de dólares. Um número que é julgado como conservador. Gente, para colocar em perspectiva, eu estava falando que a Netflix planeja investir mais ou menos 8 bilhões de dólares no mercado de produção de conteúdo fora dos Estados Unidos. A gente está falando então de um mercado de quase, 100 bilhões de dólares que precisará dar vazão aos seus produtinhos criados ali pelos chineses. E o entretenimento doméstico junto com o mercado da atenção é perfeito para isso. Ora, você tem na realidade virtual a possibilidade de ter monitores do tamanho que você quiser, telas com a imersividade que você quiser. Você pode inclusive colocar o diacho da rede social na frente do filme, coisa que hoje muita gente faz, criando uma barreira entre você e a tela que está ali, na tua frente, te expondo o mínimo de arte que conseguimos consumir nas nossas casas. Esse lance da atenção é tão relevante pelas empresas que a própria Netflix ela cria produtos
produtos maratonáveis, mas que ao mesmo tempo permitem, caso você perca 15 a 20 minutos, porque se emaranhou ali no feed do celular, permite que ainda assim você consiga olhar para a tela e continuar entendendo com nenhum ou muito pouco esforço o que estava acontecendo agora há pouco. São raras as produções que fogem dessa métrica. De cabeça, que eu tenho assistido recentemente, apenas Ripley. É a única série que eu vejo fugir dessa regra e que vem aí sim como exceção. O Problema dos Três Corpos é uma dessas séries em que você pode perder vários 10 minutos e no final das contas, você não perdeu absolutamente nada, porque ela vai repetir aquela trama a fim de tornar tudo novelesco para que você, que se perdeu ali no Instagram, olhe para a tela e diga: ah, rapaz, eu sou inteligente, eu tô entendendo. Nossa, PH, você tá de achismo. Tô mesmo. Então você assiste tudo com muita atenção, olhando quase que sem piscar o olho? Me engana não, rapaz. Me engana não, porque eu faço isso e eu fico pensando várias vezes, meu Deus, por que os últimos 10 minutos estão sendo iguais aos 10 minutos anteriores a ele? Enfim, eu não vou me estender mais do que eu já estendi, porque eu sei que muitos de vocês, inclusive, já perderam a atenção diversas vezes nesse vídeo, mas não só por isso, tá? Acontece que, com relação aos óculos de realidade virtual, eu tenho um vídeo que fala bastante sobre o Apple Vision Pro antes do seu lançamento, e além disso, eu já estou escrevendo um outro vídeo que demonstra mais exclusivamente a experiência de consumo a partir desses óculos. Eu estou me submetendo a esses bichos aí e também vou chamar convidados da tecnologia para me ajudar a pensar essa tendência e dar perspectivas que eu não consigo atingir sozinho. Vai ficar bem claro porque que esses óculos aí podem sim ser um grande AIS, uma grande carta na manga dos streams para resolver a questão do déficit generalizado de atenção que a nova geração traz para a mesa, traz para essa grande discussão que eu tô colocando aqui no vídeo. Vamos lá posicionar então quais os streams nesse tópico aqui de realidade virtual, do mercado da atenção, quer que seja, qual desses streams estão despontando. Por incrível que pareça, um spoiler, não é a Apple TV Plus, não é esse stream que está em vantagem, pelo menos até agora. Quando o Apple Vision Pro foi lançado, e eu falei isso lá nesse vídeo que eu já indiquei, o Apple TV Plus não foi utilizado nessa apresentação, mas sim o Disney Plus. Além disso, a volta do Bob Iger para a presidência da Disney, que tem uma grande proximidade com o atual CEO da Apple, o Tim Cook, ele demonstra que há uma proximidade maior entre as duas empresas, é simbólico para o mercado. E isso já houve no passado, na época de Pixar e Steve Jobs, lembrando que Steve Jobs foi um dos grandes acionistas da Disney, nessa época, obviamente, em vida, enfim. Mas eu não consigo afirmar também que é a Disney, tá? Porque, por outro lado, Netflix e Microsoft, como eu já falei, compartilham dados para que as propagandas sejam feitas, A gente tem a Amazon, que é uma das grandes empresas de tecnologia da atualidade, ou seja, a disputa nesse sentido eu acho que ela tá muito aberta, tá imensa, mais aberta inclusive do que o lance das inteligências artificiais, porque as inteligências artificiais acredito que todas vão utilizar, mas se, imagine, haja, mesmo que por um período curto, uma certa exclusividade de tecnologia para com as realidades virtuais, vamos supor que haja ali no Apple Vision Pro, depois de, sei lá, baixar o preço, etc., uma exclusividade de ter apenas o Disney Plus, e esse Disney Plus, ele promova uma grande possibilidade de novo tipo de imersão para essa nova geração, gente, é um tempo que não volta e muito provavelmente o stream que tiver essa exclusividade, caso venha até a exclusividade, não sei se é tão bom assim para os produtos, para os aparelhos, mas caso tenha, vai ser difícil retomar essa dianteira nesse aspecto, nesse recorte que eu tô trazendo, tá? A própria Google, através do YouTube, pode ser quem virá a ditar essas tendências, tá tudo em aberto, e eu não vou ser pretensioso de cravar alguma coisa aqui. O fato é que uma coisa eu cravo, essa pode ser, dessas três que eu trouxe, uma das grandes definidoras da próxima era, porque eu não sei se é a maior, mas uma das muito relevantes. O equilíbrio financeiro para mim ainda é fundamental, mas caso um novo hábito exploda, a empresa que conseguir aderir a esse novo hábito de uma maneira que nenhuma outra conseguir, esqueça tudo o que tá falando, cara. Esqueça inclusive o equilíbrio financeiro, depois corre atrás disso. Ora, no vídeo passado eu falava como a Netflix conquistou uma era majoritariamente a partir de mudanças de hábito. Então, se a gente tiver uma grande mudança de hábito, a empresa que conseguir atrelar-se a isso, ela vai estar muito à frente automaticamente das demais. Inclusive, não discutirei catálogo, não discutirei propriedades intelectuais, a gente está discutindo
discutindo aqui comportamento. Então, empresas que conseguirem, infelizmente essa é a palavra a ser utilizada, dominar a próxima tendência de comportamento, repito, vai ficar muito à frente das demais. E mais do que isso, vai ficar muito aderente a uma geração que hoje pode não ser aquela mercadologicamente falando mais ativa, mas que daqui a 2, 3, 4 anos já será tão ativa quanto a nossa geração, quanto a geração atual. É isso, hein? Videozão mais longo do que o anterior, tá? Aqui estão os 3 grandes tópicos que eu decidi trazer para falar sobre o futuro e os desafios do streaming. Eu deixei muita coisa de fora e mesmo assim o vídeo ficou muito extenso. Então eu deixo aqui a promessa de mais um vídeo e aí sim para encerrar. Falta falar sobre games e streaming, que é mais uma tendência que pode trazer a nova geração aí para jogo, literalmente falando. Outros pontos sobre mercado de atenção e inteligência artificial, agora de um ponto de vista mais crítico, trazendo aí sim questões mais artísticas, e também tem um assunto sobre ao vivo, esportes e grandes eventos, mas aí eu tenho que entrar novamente em questões de hábito, falar sobre online versus offline, falar sobre retrotecnologia e trazer finalmente esse assunto para finalizar esse grande panorama. Preferi, portanto, deixar para um outro vídeo tudo isso, e eu peço que me cobrem por esse vídeo, assim como me cobraram tanto por esse daqui. No mais, eu acredito que tenha feito aqui um trabalho bem extenso, bem completo por hora, e espero de vocês pelo menos um joinha. Espero também a sua inscrição e, por que não, comentários que elaborem mais ainda alguns tópicos que eu trouxe, e eu acho que mais que isso, trazendo exemplo para fortalecer algumas coisas que eu falei aqui. É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.